Graça de paz, amados companheiros que fazem parte, são seguidores da TV CPAD, Aconselhamento Pastoral, que é o pastor Israel Ferreira, falando diretamente de Ilhéus, Bahia. Um abraço a todos, Deus abençoe. Pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente do Conselho Administrativo, pastor Zé Wellington, presidente da nossa Comissão Geral, nosso irmão Ronaldo, que é nosso diretor-geral da CPAD, e todos da diretoria, e o nosso querido Cila Daniel, que é o líder da TV CPAD. Um abraço a todos, Deus abençoe, que essa TV alcance mais gente, chegue a todas as pessoas. Eu peço a você que indique alguém e se inscreva no canal. Deus abençoe você. Nós estamos falando sobre aconselhamento pastoral e agora estamos numa série falando direto sobre aconselhamento. Eu estou falando sempre sobre os problemas que nós temos que ajudar. Problemas familiares, problemas de doenças mentais que chegam ao nosso gabinete. E essa série agora é sobre o próprio aconselhamento. Hoje eu quero falar sobre qual o propósito do aconselhamento pastoral. Todos nós, pastores, servos de Deus, crentes, tem que ter propósito em tudo que nós fazemos. Colocar um casal para a gente tratar uma pessoa, nós temos que ter um propósito, um sonho. O nosso sonho na vida das pessoas é o sonho de Deus. Não é levando um tipo de vantagem. E nesse propósito, nós temos o primeiro propósito, é abençoar aquelas pessoas que nos procuram, é ajudar. É o propósito de eu posso te ajudar. Eu posso ser bênção na tua vida. Eu posso ser bênção no teu casamento. Esse propósito de um conselheiro é para colocar no seu coração, tem um propósito de assim, eu quero ser bênção para ele. Não quero levar vantagem em nada, eu quero ser bênção para ele. Então, o primeiro propósito é sermos bênção para alcançar o coração daquelas pessoas. O segundo propósito que nós temos que ter é um propósito de alcançar resultados positivos. O propósito é, eu quero te ver livre desse problema. Eu quero te ajudar a você superar. Não é eu que vou fazer a obra na vida dele, é Deus, através da própria pessoa que vai se ajudar, aceitar meus conselhos, vai absorver do meu propósito, vai fazer com que a pessoa seja alcançada pela minha orientação. Jesus chegou para aquela mulher à beira da fonte e fez um trabalho de aconselhamento rápido com ela. A mulher absorveu o aconselhamento, Jesus foi criativo, Jesus conversou, Jesus compreendeu a grosseria daquela mulher. Isso, o propósito nosso é esse. Eu quero te abençoar e quero que dê certo. E para dar certo, eu tenho que usar estratégias. Quando eu estou falando de estratégia de psicologia, principalmente da Bíblia, da palavra de Deus, da oração, eu estou falando de algo que pode acontecer, sim, que é eu tenho um propósito de ajudar aquela pessoa. Eu tenho um propósito de abençoar aquela pessoa. Eu tenho um propósito de que aquela pessoa, ao sair, aí da alta do aconselhamento, esteja pronta, esteja abençoada, esteja reconciliada. Então, há de haver um propósito. E entre o momento que eu começo a aconselhar uma pessoa até chegar àquele propósito, vai durar um tempo. Então, quando eu vou aconselhar alguém, eu tenho que pensar que existe um tempo entre eu começar e liberar aquela pessoa para voltar para sua casa, sem precisar mais vir me procurar para esse fim. E nesse tempo eu tenho que usar todas as estratégias de Deus na minha vida. Tem um pouco de conhecimento de psicologia maravilhoso, se eu der um livro para ler com eles, se tiver, eu vou usar estratégias. Então eu tenho que ter um propósito também estratégico. Que estratégia eu vou usar para lidar com esta pessoa? Então, a primeira estratégia é orar por aquela pessoa. Primeiro. Segundo, eu estar pronto para ouvir aquela pessoa. A melhor terapia é a terapia da audição, de ouvir as pessoas. A psicanálise se baseia sobre ouvir. Aliás, todas as terapias de psicologia se baseiam em ouvir. Ouvir é o trabalho do terapeuta, e muito mais deve ser de um pastor. Para aprender a ouvir, eu vou usar uma estratégia porque eu quero chegar a um fim. Então, minhas estratégias vão ser de ouvir aquela pessoa, de orar pelaquela pessoa e por aquela pessoa. A estratégia
Eu devo usar a estratégia de conhecer, enquanto estou ouvindo, vou anotando alguma coisa, para saber quais os pontos vulneráveis daquele relacionamento ou daquela pessoa. Para saber quais os sintomas daquela pessoa, quais as dores que aquela pessoa carrega, quais as angústias que ela vem trazendo, quais as dívidas que ela tem. Então eu tenho que anotar essas coisas, não chegar de ouvido e acabou. Eu tenho outro propósito que eu preciso ter uma sequência, propósito de acompanhamento, ou seja, eu preciso pegar as informações que eu tenho e transformar elas num processo de acompanhamento. Você melhorou, nós tínhamos uma pessoa que estava à beira de se matar, uma pessoa que estava desesperada, uma pessoa que está com depressão profunda, eu mandei ela no médico, ela voltou para eu aconselhar, e aí eu vou acompanhando. Ela já superou o ódio que ela tinha, ela já superou a angústia que ela tinha, ela superou agora o medo de morrer, agora ela superou e vai superando. Chega um momento que você, alguma coisa a superar, não venci, graças a Deus, ore, Deus abençoe. Hoje, eu estou falando aqui, chegou uma moça no meu gabinete, e hoje já concluiu um processo de aconselhamento. Recebi no meu gabinete uma moça que tinha sido vítima de abuso por algumas pessoas na infância. Passou, se consagrou dentro de um terreiro de candomblé, se apaixonou pelo chefe lá do terreiro e teve problemas familiares sérios. E uma menina totalmente doente, acabada. E comecei um processo de aconselhamento. E ela falou sobre toda a vida dela para mim. E eu, primeira coisa que eu fiz foi orar para aquela garota. Depois eu pedi para ela falar tudo. Ela disse, eu não me lembro, disse, escreva tudo em casa e traga para mim. Ela escreveu umas 20 páginas de um caderno. Era uma história, quando eu fui lendo e fui pontuando com ela, demorou muito tempo esse trabalho, lendo e pontuando cada coisa da história dela. E é muito interessante, assim que ela escreveu, ela disse que ela estava melhorando, a partir que ela estava abrindo o coração, escrevendo na folha de papel. Quando chegou comigo, ela começou a conversar, e eu fui questionando cada ponto, eu sabia que era ponto traumático da vida dela. E uma ideia muito interessante é mandar a pessoa escrever e trazer pronto para você, para a pessoa na frente do pastor. Talvez não tenha a coragem de dizer tantas coisas que ela pode escrever. E eu fiz isso e acompanhei. E ela foi, aí agora ela foi abrindo o coração, eu fui orando por ela, todo dia orando por ela, orando e conversando, orando e conversando. Hoje a menina já mudou até de aparência física, chegou aqui, hoje, depois que eu fiz, estou gravando essa palavra aqui na igreja, em Deus. Aquela moça se tornou uma bênção, voltou hoje, curado, pastor, estou bem, estou sem mais nenhum daqueles sintomas, estou curado em nome do Senhor Jesus. Aquela menina questão de depressão, de ansiedade, de inquietação, de perturbação, tudo. De repente ela se tornou, agora a menina já está abençoada. Então esse é um processo que você tem começo, meio e fim. Você não preparado mesmo, não deu. Se você sente que a coisa é muito mais do que você pode suportar, mande para um psicólogo, mande para um profissional. Se a coisa é assim, a pessoa está descompensada mentalmente, está com sintoma de psicose, manda para o psiquiatra. Essas coisas têm que ser muito claras, muito evidentes, para você não se enrolar com uma pessoa que você não tem condição. E a pessoa vai dizer pior, a pessoa pode querer se matar. Não vou orar por você. Você ora e manda para o psiquiatra, porque é para ter logo a certeza de que você não correu o risco de ter uma orientação e a pessoa vai para casa e se matou. Esses acompanhamentos todos precisam ter no processo. Você tem que ter um propósito de todo dia orar para aquela pessoa quando sai dali do aconselhamento. Você tem que ter um propósito de não desistir daquela pessoa. Isso é muito importante. Você tem que ter um propósito ético. Ou seja, eu não vou contar para ninguém. Citar o nome daquela pessoa em qualquer conversa, mesmo no público, dar indiretas para aquela pessoa. Eu tenho um propósito ético, é que eu preciso lidar com aquela questão do aconselhamento, guardando profundo sigilo daquilo. Se for um assunto que você precisa conversar com você e sua mulher junto, aconselhar aquela pessoa, você conversa com a pessoa que quer ser aconselhada, diz, eu vou trazer minha esposa para estar junto conosco aqui, e traz sua esposa. E sua esposa tem que participar também do conceito ético do aconselhamento, senão vai atrapalhar tudo. Se é mais de uma pessoa aconselhando uma pessoa, tem que os dois serem muito éticos. Falar o que passa com uma pessoa, falar a intimidade de alguém para outras pessoas, é simplesmente um absurdo.
E eu acho que muitas pessoas não têm coragem de abrir o coração porque não tem segurança, confiança nesse conselheiro. Às vezes o conselheiro não inspira a confiança que a pessoa precisa ter. É preciso também eu ter discernimento entre uma doença mental e demônios. Eu já falei aqui outras vezes sobre isso. Esse discernimento também deve ser um propósito. Tem que ter discernimento, tem que ler, orar, buscar do Senhor. Quer dizer, a pessoa está pensando que é demoniado e pode ser esquizofrênico. São coisas que, os sintomas são muito parecidos. É preciso lidar com isso com toda a sabedoria possível. É preciso ter um propósito. Você, por exemplo, tem um casamento que você está resolvendo, o propósito é reconciliação. O propósito é perdão. Eu preciso lidar com a reconciliação. Eu preciso lidar com o perdão. E outra coisa importante quando se trata de um casal é não dar razão a nenhum dos dois. Nós, pastores homens, temos uma tendência muito grande, ouvindo primeiro o marido, dizer, não, você está certo, você está certo. Você nunca pode dizer que alguém está certo se você não viu o outro lado. Não pode ser um machista no aconselhamento de você ouvir o homem primeiro e se seu casamento não tem jeito, vai divorciar. Por favor. A mulher também tem voz, ela tem que falar. Se você ouvir a mulher primeiro, chama o marido. Tem que ouvir os dois, isso é ético. Tem que ouvir os dois, não pode ouvir um separado do outro. Ouvir separado pode, sim. Ouvir separado um, depois ouvir separado do outro, depois ouvir os dois, orar para os dois, ouve separado, torna a orar. Esse é um processo que pode durar algum tempo, mas vai dar certo. Agora, é por isso que eu tenho um propósito de guardar segredo do que eu ouço. E tenho um propósito de não tomar partido em relação a outra pessoa. Se é um conflito de duas pessoas, eu preciso ser neutro. Eu preciso, claro que eu tenho emoção quando acontece, as pessoas dizem assim, sem emoção não existe. Eu tenho emoção, eu tenho ponto de vista, mas eu preciso pautar meu ponto de vista nos fatos. E não já ter um pré-ponto de vista. Previamente já sei que você tem razão. Não. Nós não temos que dar razão a ninguém. Aliás, a pessoa que tiver razão, tem que tirar a razão dele. Quem tem razão é Deus. Quem vai resolver um conflito não tem razão. Esse é um princípio que você tem que lidar. Um princípio da não razão. Quem está no conflito não tem razão. Mesmo que aparentemente esteja certo 100%, mas sempre vai precisar de abrir mão da sua razão para ver uma resposta, uma solução, para ver um milagre de Deus na sua vida. Precisa abrir mão da razão. Então, o aconselhamento deve ter um propósito espiritual acima de tudo. Psicologia pode ajudar, um livro que você lê pode ajudar, um outro conselheiro pode te ajudar, você pode compartilhar com outro pastor para te ajudar, mas o aconselhamento há de ser feito com o propósito de ajudar a pessoa, de restaurar, de recuperar, de reconciliar, de haver perdão. Tem que ter propósito. Ore por esse propósito. Deus vai te ajudar. Deus vai ajudar cada conselheiro a ser bênção nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe você.